Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Antônio, sou professor de matemática e me apresento aqui para vocês hoje. Camiseta preta, calça jeans. É notório que eu tenho barba, cabelo preto, olhos escuros, sou branco, a estatura é mediana. Vou começar a partir de então o nosso trabalho falando de uma temática que é fundamental no estudo da matemática. E essa temática traz os conceitos de frações. Ao avançar, a gente vai começar a entender um pouco de fração vendo uma breve receita. No entanto, quando essa primeira receita é apresentada, a receita do bolinho de chuva, olha só o que é apresentado na própria receita. Eu preciso de 1, depois eu tenho 1, uma barra e 2. Qual é o significado disso? Quando eu faço essa leitura dessa receita, eu começo a entender que é necessário porcionar uma determinada quantidade. Essa ideia de porcionar é a mesma de fracionar. Entenda, portanto, que esse bolinho de chuva precisa de 1,5 xícaras de farinha de trigo. Portanto, eu tenho logo de início na leitura de uma receita a aplicação daquilo que nós denominamos fração. Preciso de 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento, 2 ovos e depois eu volto a observar de novo aquilo que a gente chama de meia xícara. Essa representação utilizou nas duas notações, verifique aí, notação número 1 e notação número 2, 1 xícara e meia xícara. Para fechar, nós temos óleo para fritar. Vamos dar sequência para vocês poderem perceber que aqui eu tenho 1,5 e de novo aqui eu tenho meia. Aqui já começamos uma situação com uma aplicação muito interessante, que é a aplicação dos problemas envolvendo frações no cotidiano. Então eu não preciso me aprofundar no estudo da matemática para perceber que há matemática em tudo há matemática. Avancemos agora para começar a entender sobre o que vem a ser uma fração. Ora, imagine só. No contexto matemático, fração ele é um número que pode representar parte de uma unidade. Então, uma fração nada mais é do que uma repartição, uma separação. Se eu pegar uma leitura, eu vou entender que fracionar, quebrar, partir, porcionar, subdividir, tudo isso dá o conceito de fração. Então, eu tenho várias aplicações. E aí a gente verifica na imagem uma pizza separada em vários pedaços e é importante salientar pedaços iguais ou mais próximos de iguais para ter uma coerência maior na leitura de fração matemática. Avancemos, a gente segue para um outro slide para ter um entendimento geral do que a fração significa. Verifica que eu tenho um círculo dividido ao meio por um traço vertical e eu tenho duas cores diferentes, uma cor cinza e uma cor branca. Eles estão divididos exatamente em partes iguais e a partir do momento em que eu percebo essa divisão, olha que leitura legal que eu consigo notar. O círculo ele foi dividido em duas partes exatamente iguais, sendo uma delas marcada. Nós dizemos aqui que nós tomamos uma parte das duas que existem. Essa é a primeira forma de ler uma fração. Se você observar o círculo abaixo, também é um círculo de mesmas proporções do primeiro, subdividido em 3 pedaços idênticos, sendo 2 pedaços tomados de 3 ao todo. Essa leitura vai fazer com que eu entenda, portanto, que o círculo ele foi dividido em 3 partes exatamente iguais, sendo que dessas 3, 2 delas estão marcadas. A leitura ideal para esse conceito fracionário diz que nós tomamos 2 partes das 3 e essa leitura é o conceito inicial de fração. Vamos seguir em frente, só que agora para poder formalizar essa leitura. Quando você olha para uma fração, é importante sempre lembrar que você está fazendo uma comparação. Essa comparação ela vai levar em consideração quantas partes eu tomei e quantas partes eu separei. Para ficar um pouco mais fácil, continuamos com as mesmas imagens e eu tenho um círculo dividido ao meio, uma parte cinza e uma parte branca. É como se eu tivesse destacado uma parte em relação à outra. Dessa forma eu digo que eu tenho uma parte pintada, quando comparada a 2, que é o número de partes divididas igualmente. Então eu tomei uma parte de 2. Se nós observarmos a figura abaixo, nós notaremos que a figura abaixo ela tem 2 partes pintadas, ao comparar com 3 partes divididas igualmente. Seguindo em frente, a gente percebe no slide seguinte a leitura do seguinte pensamento. Quando você compõe uma fração, que nada mais é do que uma comparação quantidade e quantidade, cada uma com a sua especificidade, cada uma com a sua característica, eu leio, portanto, número de partes pintadas sobre o número de partes divididas igualmente
para a leitura de fração tem um significado. A gente disse que o elemento de cima ele é o numerador e o elemento de baixo de uma fração ele é o denominador. Esses nomes que a gente apresenta aqui, eles têm um significado e fáceis de entender, inclusive. Se nós seguirmos em frente, eu vou perceber o seguinte. Ao ler uma fração, o número de cima, o nosso numerador, ele indica o número de partes que foram selecionadas dentre todas as partes possíveis. Se eu vou para baixo, eu percebo que o denominador indica a quantidade de pedaços que foram disponibilizados ao todo. Eu tenho, portanto, uma entre duas. A melhor forma de entender é que quando eu vou fazer a leitura de um numerador, eu devo levar em consideração a representação cardinal. O que significa dizer que eu vou ler o número de acordo com que ele se apresenta. Número 1, número 2, número 3, número 4, não vai ser ordinal. Legal? Já o denominador, ele é ordinal, mas eu tenho outras representações possíveis e isso lá na frente a gente vai perceber como tudo se encaixa. Sigamos em frente, portanto. Depois disso, eu começo a entender sobre essa ideia de numerador e denominador, mas vale salientar que existem diferenças. Há denominadores menores do que 10 e denominadores de 10 em diante. Cada um deles recebe um tipo de classificação. Verifica comigo que para poder fazer a leitura de uma fração, quando eu olho para o denominador menor do que 10, se ele for igual a 2, eu digo que ele equivale a 1/2. Se ele for igual a 3, eu digo que ele equivale a 1/3. Se ele for igual a 4, eu digo que ele equivale a 1/4. Por isso que a leitura que a gente lê, meio, terços, quartos, quintos, sextos, você vê a ideia de ordinalidade apresentada aí, por isso que para um denominador eu preciso entender a ideia de ordem. No entanto, você nota que aí eu estou fazendo a leitura, voltar um pouquinho para a gente poder ficar consciente, a leitura que eu faço é até o nosso 9. Então eu tenho 2, que é representado por meio, 3, que é representado por terço, e quando eu chego no 9 eu tenho nonos. O que é que significa isso? Se eu fosse fazer uma leitura de uma fração, eu devo levar em consideração isso. No entanto, se, e aí a gente já vê no slide seguinte, se o nosso denominador, por exemplo, for o 10, se eu tiver o meu denominador, no slide seguinte a gente percebe, se ele for 10, ou então, iniciando por 1 e seguido de zeros, ele é chamado de potência de base 10. Se o número de baixo, o nosso denominador, é o número 1, seguido de zeros, 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Essa representação aqui, ela sempre vai notar para nós uma leitura diferente. Se ele for 10, eu leio décimos. Se ele for 100, eu leio centésimos. Se ele for 1.000, eu leio milésimos. Se ele for 1 milhão, milionésimos. São, portanto, denominadores em formato de potências de base 10. Para ficar um pouco mais fácil a leitura, você percebe no quadrinho aí que uma potência de base 10 é o algarismo 1 seguido sempre por zeros. Dessa forma fica um pouco mais fácil entender a potência de base 10. Não confunda com números terminados em zero, não são a mesma coisa. Quando eu sigo em frente, eu percebo que existe uma nova nomenclatura para quando os números nem são menores do que 10, nem são potências de base 10. Por exemplo, se o meu denominador ele for o 11, eu devo acrescentar a palavra avos. Se for o 12, eu devo acrescentar a palavra avos. Se for o 13, eu devo acrescentar a palavra avos. Então eu devo estar sempre acrescentando isso. Essa palavra avos, ela decorre de uma das partes daquilo que a gente chama de oitavos. Porque uma fração era dividida em 2, em 4, em 8. Só que a partir do momento em que ela ia ser dividida por uma outra potência, 16, por exemplo, não tinha uma forma de ler seguindo o mesmo pensamento. Então acrescenta-se a palavra avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim por diante. Prestem atenção. O denominador maior que 10 e diferente de 100, 1000, 1 milhão, 10 mil, eles sempre vão ter acrescidos a sua leitura a palavra avos. Bacana para essa leitura ficar fechada. Sigamos para a próxima ideia para poder formalizar essa leitura em alguns exemplos. 1 sobre 2. Ou seja, olha a forma com a qual eu li. 1 sobre 2. Isso aqui é uma forma um pouco mais fácil de poder ler uma fração. Mas se eu vou assumir a ideia dessa leitura, eu leria 1 meio. Veja que eu dei o nome ao número de baixo. 5 sobre 10 são 5, eu estou lendo o número em cima. Décimos, eu dei um nome ao número de baixo. 3 sobre 5 são 3. Quintos, eu li o número de cima, na sua forma cardinal, 3, só que de baixo eu dei uma ideia de orientação, de ordem, portanto,
Olha o que acontece na próxima fração, 7 sobre 12, são 7/12 ao todo. Mais uma vez a leitura levando em consideração os elementos e as suas posições. Dessa forma, a nossa leitura de fração ela fica muito mais fácil quando eu domino essa teoria. Seguindo em frente para um próximo slide, eu volto a falar um pouco sobre as receitas. Só que agora, para tomar uma receita e entender essa forma de como é que eu posso ter 1,5, 2,5 e o que é que significa isso simbolicamente para a nossa leitura matemática. Perceba que a gente tem, primeiro, a representação de uma xícara de farinha de trigo. Ela está subdividida em 4 pedaços aparentemente iguais. Cada um desses 4 pedaços a gente chama de quarto. Então eu tenho 4 quartos ao todo. Quando eu leio essa fração, eu tenho 4 partes que foram tomadas das 4 partes disponibilizadas. Por esse motivo eu digo que eu entendo nessa leitura que totalmente tudo da xícara foi utilizado. Por isso que eu utilizei a xícara por inteiro. Daí eu tenho a expressão inteiro. É bastante salutar falar que fração é o resultado também apresentado através de uma divisão. Por isso que 4 sobre 4, que é lido de forma de 4 quartos, também pode ser apresentado como um inteiro. Quando eu olho, por exemplo, para o próximo símbolo, eu tenho a mesma xícara, subdividida em 4 pedaços aparentemente iguais, sendo 3 deles tomados. A minha leitura faz com que eu entenda, portanto, que tomamos 3 partes de todas as 4, portanto, eu tenho 3 quartos. É daí que vem a notação de que se o meu numerador ele for abaixo ou menor do que o meu denominador, eu tenho um resultado abaixo de 1 inteiro. Haja vista que 4 sobre 4, eu tive 1 como resultado. Fica um pouco mais prática essa minha leitura. A gente segue em frente para a próxima etapa entendendo exatamente isso. Há frações que classificam-se de acordo com a sua estrutura. Ela pode ser lida como fração própria ou ela pode ser lida como uma fração imprópria. Uma fração é dita fração própria quando o número de cima, o meu numerador, ele está abaixo, ou seja, ele é menor do que o número de baixo. Olha um exemplo, 2 sobre 5, que é a melhor maneira de ler, 2/5. Isso é uma fração própria, porque o meu numerador, e aí você lê esse símbolo aí abaixo, é menor do que o meu denominador. No entanto, eu tenho uma fração 7 sobre 5. Uma fração como essa, ela é uma fração que gera aquilo que a gente chama de parte inteira e parte fracionária. 7 sobre 5 é uma fração que ultrapassou o 1 inteiro. Então eu tenho 1 inteiro, mas eu tenho outra parte que não chegou a ser inteira. Então eu tenho uma fração imprópria onde numerador supera denominador. Dessa forma, a gente entende nessa leitura de fração própria e de fração imprópria a ideia do que chamamos de número misto. Próxima etapa, a gente vai perceber o que é que vem a ser uma representação na forma mista, um número misto. Olha só, nesse tópico a leitura de uma fração, o quadrinho apresenta 3 elementos: fração própria, fração imprópria e um número misto. É bom lembrar que um número é denominado misto quando ele é composto por uma parte inteira e uma parte que ainda não chegou a ser inteira. Veja um exemplo. Imagina lá no início, aquela nossa primeira receita, a gente percebeu que era necessário uma xícara inteira e meia xícara. Então eu tenho uma parte inteira e uma parte que não chegou a completar o inteiro. Isso é uma composição. E a essa composição a gente tem um número na sua forma mista. Se a gente fosse apresentar esse número, ele ficaria como 1,5 ou 1 inteiro e meio inteiro, para ficar um pouco mais clara essa leitura. Veja como isso é formalizado matematicamente na próxima ideia. A gente consegue entender um pouco mais fácil se nós juntarmos uma xícara inteira, e você percebe uma xícara totalmente pintada, e outra xícara idêntica a essa, porém pintada apenas na sua metade. Uma parte inteira e uma parte que a gente chama de fracionária. Por isso o símbolo 1 acrescido do 1/2 chama-se número na sua forma mista ou fração imprópria apresentada como número misto. Avançando essa ideia, a gente começa a ter que entender que há frações que, embora sejam apresentadas com números distintos, elas têm a mesma validade. Olha só um exemplo. Imagina um retângulo dividido exatamente ao meio. Esse retângulo nós tomamos uma parte de 2. Eu digo, portanto, que esse retângulo está representado pela expressão 1 sobre 2, 1/2. Se eu pego esse mesmo retângulo e subdivido ele agora, vertical e horizontalmente, em 4 pedaços iguais,
Se eu tomar 2, eu digo que eu tomei a mesma área. Perceba que quando você olha para as duas áreas, aí eu tenho um retângulo branco subdividido, metade branco e vermelho, eu tomei uma parte. No entanto, se eu pegar essa mesma anotação e dividi-la de novo, eu continuo com a mesma área tomada. Para fazer a leitura, 1 sobre 2 é equivalente, porque apresenta a mesma área, que 2 sobre 4. Duas partes tomadas de 4 disponíveis. Se eu continuar subdividindo em pedaços iguais, eu percebo que nós temos 4 partes em relação às 8. Eu tenho 4 sobre 8. As três frações, 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos, são chamadas de frações equivalentes, que embora a sua roupa seja diferente, o seu valor ele é o mesmo, porque eles apresentam a mesma parte tomada em relação ao todo disponível. Matematicamente, a gente vê, igual no próximo slide, para ficar um pouco mais claro, assim. Verifique a fração 1 sobre 2. Imagine, portanto, que agora a minha fração 1 sobre 2 seja em cima e embaixo multiplicada por 2. Se nós multiplicarmos, eu encontro uma nova fração equivalente a essa primeira, ok? Embora a sua roupagem seja diferente, mas ela tem o mesmo valor. Por isso o símbolo de igual aparece aí. 2 quartos se multiplicada por 2, ou então 1 meio se multiplicada por 4, vai gerar a fração 4 sobre 8. Daí a gente fala que quando nós multiplicamos, ou então dividimos o numerador e o denominador simultaneamente por um número que seja diferente de zero, nós obtemos uma fração que é chamada de fração equivalente àquela primeira fração dada. Avançando, a gente percebe que isso também pode ser comprovado com o que nós chamamos de propriedade fundamental das proporções. Isso é para uma aula futura, mas isso melhora a ideia de fazer essa leitura quando eu percebo assim. Aqui você nota que o resultado que nós obtivemos, por exemplo, para a multiplicação do número 3, que está lá em cima, para o número 15, que está aqui embaixo, é tal qual se nós multiplicarmos o número 9 aqui em cima pelo número 5 embaixo. Veja que eu estou cruzando as multiplicações. Isso facilita e a isso nós denominamos de propriedade fundamental das proporções. Você não precisa entender agora, mas se você quiser facilitar, tá aí uma dica esperta, nós podemos verificar se duas frações são equivalentes multiplicando o numerador de uma pelo denominador de outra. Aqui vai uma dica, portanto, para você e preste atenção. Entenda que sempre que você se deparar com a ideia de uma fração, quer saber se elas são equivalentes, multiplique em x. Eu, particularmente, brinco em sala de aula e digo que é um tiro ali e um tiro lá. Fica fácil a multiplicação. Se os resultados forem os mesmos, valeu a ideia de equivalência. Vamos voltar para os slides? Ao voltar para o slide, eu percebo o seguinte. Próxima etapa vai apresentar a ideia de adição e subtração de frações. Essa leitura, que para muitos em alguns momentos assusta, nesse momento vai começar a se tornar um pouco mais fácil. Veja que essa leitura, ela quando é vista de forma geométrica, fica um pouco mais fácil. Eu tenho uma ideia de um círculo subdividido em 8 pedaços, onde 5 deles foram tomados. Se eu for representar isso com a notação fracionária, eu digo que eu tenho 5 partes de 8. Se eu pegar o mesmo círculo, dividido nas mesmas 8 partes, com as mesmas proporções, e eu pegar apenas uma parte dessa, eu digo que eu peguei uma parte das 8. Se eu juntar todas essas partes que eu peguei, que eu tomei, então olha essa expressão que eu coloco sempre entre aspas, porque significa dizer que a gente fez algum tipo de utilização dessas partes em relação ao meu conteúdo total. Então pare para pensar, às vezes em sua casa, por exemplo, há uma caixa com ovos. Se tem 10 ovos e você usou 2, você tomou 2 partes das 10. Essa leitura pode ser transferida para a ideia matemática. Então está aqui visto dessa maneira. Eram 5 partes das 8, uma parte das 8. Quando eu junto todas, eu tenho 6 partes das 8. Fica bem claro assim. Só que essa adição é chamada de adição de frações com denominadores iguais. Veja que a leitura do texto traz, em uma adição de frações com denominadores iguais, nós adicionamos os numeradores, que são os valores de cima, e permanecemos os denominadores. Talvez você diga assim, eu nunca consegui compreender por qual motivo eu não somo os denominadores. Porque fração é uma indicação. Vamos voltar para a ideia dos ovos da situação problema. Se eu tenho uma caixa
com 10 ovos ao todo. E segunda-feira eu peguei 2 partes das 10. Na terça-feira eu peguei 3 partes das 10. Ao final da segunda e terça nós pegamos 5 das 10. Veja que os 10 permaneceram porque eles representam o seu completo e as partes que eu tomei, de novo entre aspas, por isso o símbolo de aspas que eu faço com as mãos, eles indicam a quantidade de partes que eu estou buscando. Seguindo em frente, eu vejo que existe a possibilidade de comparar frações. É muito simples quando eu comparo frações quando os seus denominadores são iguais. Voltando a esse mesmo assunto. Se eu tenho uma fração que me diz que eu peguei 5 partes das 8 e a outra me diz que eu peguei uma parte das 8, implica dizer que eu tenho uma fração maior do que outra porque eu peguei mais partes da primeira em relação à segunda. Esse símbolo que está entre as duas frações aí, ele é o símbolo de maior que. O símbolo maior que ele se assemelha a uma seta. Muitas pessoas, inclusive professores, dizem que você deve pensar numa seta apontando no sentido do menor, fica um pouco mais fácil essa forma de leitura. Portanto, 5 oitavos é superior, é maior que 1 oitavo. Essa é a leitura que a gente tem para poder fazer. No entanto, existe a possibilidade de nós trabalharmos com alguma situação quando eu tenho, por exemplo, a aplicação de frações que não necessariamente são iguais. Avançando, a gente vai perceber, por exemplo, e agora, se eu paro para pensar numa adição de frações, mas, como o caso que se apresenta aqui, mostra para nós, por exemplo, frações com denominadores diferentes. Nós vamos voltar aqui rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5 slides. Verifique que nesse quinto slide eu tenho uma fração equivalente. Lembre que a fração equivalente é aquela que utiliza representações diferentes, mas para um mesmo espaço tomado. Voltando os 5 slides à frente, retornamos para onde nós estávamos, a gente consegue perceber uma coisa que é especial nessa representação. A minha soma 5 sobre 8. Só que agora com a fração 1 sobre 4, ela não pode ser feita de forma direta, porque essas frações elas não estão representando o mesmo número de todo. Como assim o mesmo número de todo? 5 sobre 8 quer dizer que nós pegamos 5 partes de 8. 1 sobre 4 quer dizer que eu peguei apenas uma parte das 4. Mas se eu quero representar esse meu todo, a primeira ideia é poder fazer com que eles fiquem em equilíbrio. Daí, eu coloquei uma setinha para baixo, vendo o 1 sobre 4, que ele pode ser apresentado também, lembra das frações equivalentes? 2 sobre 8. Dessa forma, eu posso fazer essa soma, 5 oitavos mais 1 quarto, ela pode ser apresentada como 5 oitavos mais 2 oitavos. Ora, se uma soma de frações com denominadores iguais, agora sim, é feita simplesmente juntando os numeradores e permanecendo os denominadores tal qual ele já era no início, agora eu posso fazê-lo, então eu tenho a soma 7 sobre 8. Não esqueça que eu só pude obter essa soma a partir do momento em que eu somei 5 mais 2 e eu encontrei o 7, portanto, quando a gente segue em frente, eu consigo perceber que tem uma operação que é utilíssima, denominada multiplicação de frações, e essa operação, que é a multiplicação de frações, ela é talvez a mais simples que exista. Multiplicação de frações não tem critério a não ser multiplicar os elementos de mesma característica. Desse modo, eu digo que eu multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Veja bem, a fração 2 terços multiplicada pela fração 5 sétimos, quando elas são multiplicadas, o 2, que é o numerador da primeira fração, multiplica, por isso setinha vermelha, ó, indicando essa multiplicação, 2 vezes 5, e o 3 multiplicando 7, por isso setinha vermelha embaixo, o 3 multiplicando 7 vai dar 21. Eu tenho, portanto, que a multiplicação de frações, o quadrinho informativo diz que em uma multiplicação de frações não há obrigatoriedade de haver denominadores iguais. A regra é numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, mas vale salientar que, obviamente, eu posso multiplicar frações com denominadores iguais. Isso não tem nenhum problema. Passando em frente, a gente percebe um dos últimos pontos envolvendo frações quando a gente trabalha com as divisões. Na divisão de frações, o critério é um pouquinho diferente. Vamos trabalhar com aquilo que nós chamamos de inversão. Inverter uma fração é mudar sua sequência. O que outrora era numerador passou a ser denominador e o que era denominador passou a ser numerador. A gente simplesmente inverte a fração. Olha um exemplo que nós temos. 2 terços dividido por 5 sétimos. Se eu for apresentar essa divisão, eu manterei os 2 terços tal qual ele está e multiplicarei pelo inverso de 5 sétimos. Está vendo esse círculozinho, esse 5 sétimos grifado? E eu coloquei uma seta no seguinte elemento, vai levando até 7 sobre 5, nós invertemos. Portanto, quer efetuar a divisão de uma fração por outra fração,
Mantenha a primeira fração tal qual ela está e multiplique pelo inverso da segunda fração. Ao multiplicarmos, eu encontro 14 sobre 15 avos. Seguindo em frente, a gente percebe, por exemplo, que existe um critério facilitador para frações com denominadores que vem na sua representação de potências de base 10. Olha só um exemplo. 24 sobre 10. Lembre-se, 24 décimos, 24 sobre 100. Lembre-se, 24 centésimos. E se a gente observar, eu estou sempre levando em consideração aquelas leituras que nós construímos. Existe uma forma de apresentar esses números com sua notação decimal, sua notação centesimal. Então eu posso pegar esses números e apresentá-los de maneira um pouco mais simplista. Olha o 24 dividido por 10. O resultado que eu obtenho é 2,4. Existe uma certa lógica nessa hora de representação. Primeiro, todo número apresenta vírgula. Você pode dizer, poxa, como assim todo número apresenta vírgula? Quando uma vírgula ela não é aparente, ela está após o último algarismo e ela é seguida por um zero. O que significa dizer que eu não vou ter nenhum tipo de alteração se eu tiver algum número vírgula zero. Nesse caso, 24, que é a mesma coisa que 24,0, ao ser dividido por 10, a minha vírgula ela vai voltar uma casa. Ao passo em que ela volta uma casa, é em consideração a esse zero do denominador. Verifique que 24 sobre 100, a minha vírgula voltará duas casas. Por isso que o resultado que eu tenho é 0,24. Vou seguir em frente para construir essa ideia e deixar um argumento um pouco mais interessante. Olha o 24 sobre 1.000. O 1.000 ele é composto por 3 zeros, então eu vou voltar a minha vírgula 3 casas. E aí eu tenho essa representação como no quadro uma descrição. A quantidade de zeros que o denominador, é bom lembrar que eu estou falando sobre um denominador em formato de potências de base 10, conhecido pelo início de 1, seguido por zeros. Bacana? A quantidade de zeros que o denominador possui, ele equivale à quantidade, olha entre aspas, de retornos, porque é mais ou menos como se eu tivesse vindo da direita em sentido para a esquerda. Ou seja, em retornos da vírgula da direita para a esquerda. Isso facilita muito, por isso 24 por 10 dá 2,4, 24 por 100 dá 0,24, 24 por 1000 dá 0,024. Quando a gente alavanca a ideia para a próxima situação, olha só um exemplo bem prático. Eu coloquei umas setinhas, elas são coloridas para mostrar cada um dos passos que a vírgula deu. Olha o que eu estou falando, cada um dos passos. O que é um passo que a vírgula dá? Um salto em relação à unidade. Legal? Então ela sai da casa das unidades, vai para a dezena, ou seja, fica entre um e outro. Sai da dezena, vai para a centena, fica entre um e outro. 387 dividido por 1.000. Então o denominador é uma potência de base 10 com 3 zeros. 3 zeros, 3 casas decimais que a minha vírgula volta. Eu não estou vendo a vírgula, mas significa dizer que ela está após o último número. Semelhante quando eu olho 38,7%. Veja, aqui eu vejo a vírgula, ela é aparente. E aí você consegue notar o seguinte, ó, nesse caso aqui eu consigo obter os mesmos resultados, 0,387, 0,387, a vírgula voltando duas casas na segunda situação e 3 na primeira situação, mas depende, obviamente, da posição que ela estava no início. Quando eu sigo em frente, eu tenho a possibilidade de verificar já no próximo slide a seguinte ideia. Uma dica fundamental para adição e subtração. É só colocar vírgula abaixo de vírgula para equiparar as casas decimais. Como assim? Se o número de casas decimais elas não são iguais, você insere os zeros ali naquele espaço. Veja, 23,7, eu tenho uma casa decimal. O que significa dizer? Após a vírgula eu tenho apenas um elemento. Agora, eu tenho uma soma com 36,05. São dois elementos após a vírgula. Foi o que eu fiz. Posicionei vírgula abaixo de vírgula. Aqui você nota, por exemplo, uma vírgula abaixo de vírgula. Só que aqui nós colocamos o elemento zero. Eu acrescentei o elemento zero para ficar um pouco mais fácil a nossa visualização. E aí a soma ela procede de forma natural. Lembrando aqui, ó, a vírgula ela continua até chegarmos ao nosso resultado. Seguindo em frente, a gente finaliza com a seguinte dica, também valendo para uma subtração. Acrescenta o zero quando ele estiver faltando. Você percebe que 3,752 tem 3 casas decimais e 0,33 tem 2 casas decimais. Isso vale do mesmo jeito. Eu vou finalizando nossa aula aqui e digo para vocês, seja gentil, o mundo sempre precisa de boas pessoas. Até a próxima. Teleaula Natal.